Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando mais um Entrevistas. Deste jeito que você tem se acostumado a ver, o entrevistado na casa dele, o entrevistador na minha casa, porque somos ambos prudentes e obedientes ao que determinam as autoridades sanitárias, a Organização Mundial da Saúde, embora, infelizmente, a mais alta autoridade do país não siga este mesmo conselho. Vou conversar hoje com alguém que foi 2 vezes ministro da Cultura no Brasil, alguém que foi vereador por Salvador, alguém que foi secretário da Cultura em Belo Horizonte e em São Paulo. Vou conversar com o meu xará, Juca Ferreira. É a primeira vez que eu converso com o Juca. Poderia ter tido a chance de conversar com o Juca Chaves, mas confesso que não seria dos meus entrevistados prediletos, dadas as suas históricas posições políticas muito à direita, mas demais à direita. Poderia Juca ser... Chaves, né? Falei Juca Chaves. Que Juca eu disse? Chaves. Ah, sim. Juca Eu só estou Chaves. subiliando. Juca Chaves. E mesmo Juca de Oliveira, de uns tempos para cá, infelizmente, deu uma endireitada que eu não entendi muito. Mas já quero começar, Xará, te fazendo uma pergunta que talvez te deixe numa situação um pouco delicada. Você gostaria de, ao começar essa entrevista, cantar alguma musiquinha assim, Pra Frente o Brasil, por exemplo? Não. Não, de nenhuma, porque, na verdade, primeiro, se eu fosse cantar, eu não cantaria essa música. Mas eu não costumo cantar em público, porque quando eu era menino, no primário, eu tentei fazer parte do coral da escola, e a professora, que era a maestra, ela regendo, fazia com a mãozinha assim, significava que eu estava excluído do coral. Fiquei traumatizado. Então, vou lhe contar, parece que é o mal do Jucas, porque eu, quando cantava para as minhas netas, uma delas dizia assim: não canta, vovô, não canta. Então, isso. Os meus filhos não tiveram esse senso crítico, mas as minhas netas logo me puseram no meu devido lugar, eu não canto mais. Juca, como é que você vê esse momento que a gente está vivendo? Porque, em tese, a Regina Duarte era uma pessoa habilitada para tomar conta da cultura brasileira, né, com a longa carreira artística que ela teve. Como é que você explica o que se deu com ela? Quer dizer, no fundo, a escolha dela é exatamente por ela ser como ela é e o Brasil está vendo agora como ela é? olha, quando ela foi nomeada, a imprensa nacional toda me ligou querendo uma opinião minha. E eu disse que não gostaria de dar opinião porque eu não tinha nenhuma expectativa nela. Ela, na verdade, nunca aparentou ser capacitada para dirigir um Ministério da Cultura ou o órgão que o substituiu. Regina Duarte sempre se posicionou mal no Brasil, politicamente, socialmente, culturalmente, sempre esteve do lado conservador, do lado... apoia o maltrato dos indígenas na região onde ela tem fazenda, foi contra a eleição do presidente Lula, disse que estava morrendo de medo. Então, eu não tinha expectativa, porque, na verdade, é o seguinte: você pode até ser uma grande artista, um grande artista, mas isso necessariamente não o capacita para ser um gestor. Esse é um erro que se cometeu no Brasil durante muito tempo. Se pensar que era automático, artista pode ser gestor. O gestor é um trabalho secundário em relação ao trabalho criativo. O gestor público, o ministro, ou quem
ou cargo que corresponda, tem a obrigação de criar um ambiente favorável para o desenvolvimento das artes e da cultura no Brasil. Isso é um trabalho que tem uma dimensão política, tem uma dimensão cultural, tem uma dimensão administrativa, gerencial. Eu nunca tive expectativa nela. Inclusive, para mim, é um pouco entediante falar dela. E agora, eu assisti essa entrevista dela na CNN e fiquei horrorizado com o vazio das declarações, do comportamento, das observações. Mas, se a gente for olhar o conjunto dos gestores do governo Bolsonaro, aquele cidadão que foi para Palmares, o que foi para a Funarte, é um horror. Na verdade, é o seguinte, o governo Bolsonaro, e eu diria, desde Temer, o governo declarou guerra à cultura e à arte. Temer também tentou extinguir o Ministério da Cultura, houve uma reação no Brasil inteiro, houve uma ocupação das dependências do Ministério em todos os estados do Brasil. Ele recuou, tentou acabar o IPHAN e substituir por uma superintendência de patrimônio para facilitar a monetarização e venda do nosso patrimônio, principalmente o patrimônio construído nos centros históricos do Brasil inteiro. E Bolsonaro radicalizou, porque o Temer ainda tinha um verniz de civilizado, mas o Bolsonaro não se sente na obrigação nem de aparentar atitudes e posições civilizadas. Eu vou querer explorar mais adiante com você tanto a situação deste Sérgio Camargo, né? Até porque estamos hoje gravando no dia 13 de maio, e ele é um negro que diz que não há racismo no Brasil. Há de considerar que realmente hoje os escravos foram libertados no país e passaram a viver maravilhosamente. Não foram tirados... Não, a pior, o Xará, a pior declaração dele foi que a escravidão foi boa para os africanos que tiveram a oportunidade de viajar e vir morar no Brasil. Isso. E ele diz que ele, particularmente, não deve nada à África, né? Quer dizer, é uma coisa horrorosa, mas nós vamos falar disso adiante. Eu primeiro queria me concentrar um pouco nesse ponto a que você já se referiu. O Ministério da Cultura é criado em 85. Né? Já o Brasil em começo de redemocratização. Bom, nós tivemos Celso Furtado como ministro, tivemos Antônio Ais, independentemente de posições políticas, de visões de mundo, mas, enfim, tivemos gente, Gilberto Gil, né? Francisco Beaufort, tivemos gente valorosa nesse lugar. Aí, de repente, vem o Temer e tenta extinguir o ministério. Não consegue. O Bolsonaro consegue. Você diria que nós estamos vivendo aquele momento ao qual se referia um célebre, tristemente célebre, escritor nazista alemão, Hans Jost, que dizia: quando ouço falar em cultura, logo penso em pegar meu revólver? Olha, eu acho que com Bolsonaro, sim. Bolsonaro declarou guerra aberta à cultura e à arte. Ele considera de que estamos vivendo num mundo uma guerra cultural, uma disputa. Ele e alguns dos seus ministros, dos mais loucos, como o ministro de Relações Exteriores, falam de um marxismo cultural que estaria dominando o mundo, a grande imprensa do mundo inteiro, as televisões, eles têm uma aversão a tudo que foi conquistado pela humanidade na sua história e as liberdades que passamos a ter no século XXI. Agora, a questão é mais profunda. O Sarney criou o Ministério da Cultura um pouco mimetizando a França e sinalizando um vínculo com a cultura na medida em que ele é escritor, já escreveu vários livros, mas até Gilberto Gil assumir, até Lula ser eleito, o Ministério nunca tinha feito nada de relevante.
não tinha relação com os grandes processos culturais e artísticos do Brasil, era uma ficção administrativa. Aí você me pergunta, mas passaram pessoas importantes lá. Mas essas pessoas passaram por lá com outra função que não a de ser ministro da Cultura. Wefort era muito ligado ao presidente Fernando Henrique Cardoso e era um conselheiro para uma série de outras questões, de outras áreas, na área política, principalmente. O Celso Furtado, não precisa nem se dizer qual era a área que ele era acionado. Então, se você for pesquisar, o que é que Celso Furtado fez no Ministério da Cultura? Escreveu um artigo interessantíssimo, porque na época ninguém falava disso, entre a relação entre economia e cultura, e apontava para uma emergente economia cultural, ou simbólica, ou como queira chamar. O Wefort, eu tenho um pouco mais de dificuldade para saber o que ele fez no aspecto específico cultural. Então, fomos nós que fundamos, foi o PT, foi o governo Lula, foi o ministro Gilberto Gil que fundou o Ministério da Cultura. Quando o Ministério da Cultura completou 20 anos, houve uma celebração onde praticamente todos os ex-ministros estiveram presentes, e um deles disse que Gilberto Gil estava fundando verdadeiramente o Ministério da Cultura do Brasil. Para fundar, a gente teve que começar por onde? Qual é o papel do Estado democrático para o desenvolvimento cultural do país? Qual é a importância de democratizar o acesso à cultura e à arte no país? Nós começamos por aí, porque não tinha nada, não tinha um lastro, não tinha uma acumulação. Então, a partir disso, nós fomos definindo as políticas públicas setoriais, territoriais, criamos o Sistema Nacional de Cultura, criamos os pontos de cultura, assumimos a importância para o país do IFAM, separamos a parte de museu, criamos o IBRAM. Então, nós fomos constituindo uma política viçosa, importante, que não foi à toa que, quando tentaram extinguir o Ministério da Cultura, houve uma reação na opinião pública e na área cultural e artística. Todas as dependências do Ministério da Cultura no Brasil inteiro foram ocupadas. Isso é um sinal do que nós construímos. Então, o que eu diria? Mesmo as melhores famílias políticas no Brasil não têm um conceito de Estado, nem um conceito de nação que incorpore de uma maneira central, de uma maneira decisiva, a dimensão cultural do país. Ainda é algo que depende de uma série de fatores do momento político. Então, é uma questão que o Bolsonaro radicaliza, transformou numa guerra contra a arte, a cultura e contra os artistas em geral, mas, na verdade, há um déficit de compreensão no Brasil da importância da cultura para preparar o país para viver o século XXI, para dar certo, para ter uma economia pujante, para ter uma coesão social que, de fato, sustente uma democracia. Tudo isso depende do desenvolvimento cultural do país. Então, eu quero ver como é que você se sai ao responder a pergunta que nós vamos pôr no ar agora, especialmente para você. Desde o impeachment da presidenta Dilma, tem havido muitos cortes no orçamento da área cultural. Agora, com o governo Bolsonaro, isso aumentou ainda mais e com a pandemia se agravou mais ainda. Queria saber o que você propõe como alternativa para quem vive de cultura, para quem trabalha com cultura, como sair dessa crise. E minha segunda pergunta hoje em dia tem se falado muito em novo normal. O que seria o novo normal para a área cultural? Olha, eu diria o seguinte: nós temos dois grandes conjuntos de problemas na área artística e cultural no Brasil. Uma nós temos que desenvolver políticas emergenciais de apoio aos artistas, de recursos para que eles possam sobreviver. Juca, tem muita gente passando fome no Brasil na área cultural e artística, muita gente.
Eu recebo, pelo fato de ter sido ministro, um ministro que teve uma relação positiva com os artistas em geral, eu recebo quase que diariamente demandas de socorro de artistas de rua, de artistas que tocam na noite, de artistas que são ligados a equipamentos culturais que estão fechados, a área circense. Então, tem uma série de setores, eu diria, a grande maioria dos que trabalham com arte e cultura no Brasil estão passando dificuldade, e como tem pouca visibilidade, é uma área que não tem ainda uma força política na sociedade, um reconhecimento suficiente, é preciso desenvolver políticas emergenciais de apoio. O Congresso está tentando fazer isso, está tramitando 4 PLs que já foram apensados e virou um PL só de medidas emergenciais de apoio à arte, à cultura e aos artistas. Alguns estados têm se movimentado no sentido de suprir essa necessidade emergencial, mas do governo federal, zero. Pelo contrário, é corte, é hostilidade, é censura, é calúnia contra certos artistas relevantes para a sociedade brasileira. Então, acho que esse é um conjunto importante que precisa ser tratado urgentemente. O segundo conjunto é pós-pandemia, como vai se reestruturar a área cultural no país? Essa conversa precisa começar a ser feita. Em todos os países, isso já está acontecendo. Na Europa, eu tenho acompanhado, quando é que os teatros vão reabrir? Quando é que os eventos culturais que exigem aglomeração presencial, como é que vai acontecer isso? Quando? Quais são as mudanças? Qual é o papel da tecnologia de suprir algumas alternativas para essa dificuldade? Essa discussão é muito importante. Agora, essa discussão não pode ser desconectada do histórico de subestimação e secundarização da arte e da cultura no Brasil. É preciso se colocar nas plataformas políticas como uma questão central o desenvolvimento cultural do país e a democratização do acesso a esse desenvolvimento. Eu acho que não tem atalho. É fora Bolsonaro mesmo. A gente precisa ultrapassar esse momento difícil da vida brasileira, e não é só na área cultural, na área da saúde, em várias outras áreas. Há um desmonte do Estado, das políticas que o povo brasileiro conseguiu constituir por décadas, e é preciso enfrentar isso. Há uma questão política, há uma espada sobre nossas cabeças que não há como contornar, não há atalho. É preciso, em primeiro lugar, já colocar a questão de que basta, não é possível dar continuidade a esse processo de demolição dos direitos conquistados do Estado brasileiro, das políticas públicas, e isso é central para que a gente possa ter um mínimo de perspectiva. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, vamos voltar em seguida, vamos continuar conversando com as redes. Roda a vinheta. Estamos de volta, eu, a minha casa, Juca Ferreira, a casa dele, nosso ex-ministro da Cultura, conversando conosco hoje, segundo os cânones da Organização Mundial da Saúde, cada um na sua casa. Antes de falar, eu queria conversar um pouco contigo sobre a cultura como forma de resistência, que é uma coisa que você já encaminhou, mas antes eu queria saber o seguinte, me preparando para conversar com você, ouvi diversas opiniões no sentido de que você sempre foi muito crítico em relação à Lei Rouanet. Isso é verdade? E por quê? É verdade. Eu sou crítico, mas durante os 10 anos, 8 de Lula e 2 da presidenta Dilma, que eu tive como ministro, em nenhum momento fiz nenhum movimento para acabar a Lei Rouanet. Pelo contrário, é um degrau que precisa ser superado por um degrau mais elaborado, mais complexo. A dificuldade da Lei Rouanet, eu vou tentar sintetizar o máximo possível, ela gera recursos que acabam contribuindo para
para as atividades culturais do país, mas são recursos públicos, são impostos devidos que deixam de ser pagos para serem encaminhados para o financiamento da cultura, mas, em última instância, quem define o uso desses recursos são os departamentos de marketing das empresas. Cabe ao Ministério dizer se aquele projeto se enquadra ou não, cabia, melhor dizendo, se enquadra ou não na lei. E, ao receber o certificado que está de acordo com a lei, o artista, o grupo cultural, sai atrás de um patrocinador. E aí começa a verdadeira escolha dos projetos a serem financiados. A Lei Rouanet dispunha de mais recursos do que todo o orçamento do Ministério da Cultura, então é extremamente relevante a soma que a Lei Rouanet manejava, mas os critérios muito fluidos e o fato de serem os departamentos de marketing que definiam, você tem coisas muito boas financiadas pela Lei Rouanet e tem coisas que não se justifica usar dinheiro público para serem aplicados ali. Então, você deixa de desenvolver uma política pública de atendimento das necessidades e demandas culturais e artísticas do país e passa a ter, com uma quantidade que é mais da metade dos recursos disponíveis, com definição pelo menos discutível. Então, essa era a minha grande crítica. Nós elaboramos, passamos 6 anos com toda a área cultural e artística do país, os criadores, os fazedores de cultura, os que mantêm as manifestações tradicionais, os empresários, e chegamos a um projeto alternativo, muito mais elaborado, que tem condições de atender de uma maneira muito mais eficiente e eficaz as demandas e necessidades culturais do país. Está tramitando no Congresso. Ainda no período da presidenta Dilma, foi aprovado na Câmara com algumas mudanças, algumas boas, outras não boas, e está no Senado, mas acho que o momento não é oportuno para uma retomada. Mas se nós conseguirmos avançar na substituição da Lei Rouanet pelo Procultura, como é o nome dessa nova lei, a gente vai ter os mesmos recursos utilizados de uma maneira muito mais eficiente e eficaz. Então, essa é, em resumo, a minha visão da Lei Rouanet. No caso do governatório, eles querem acabar todo o financiamento público. Aí vai em outra direção. Enquanto nós queríamos aprimorar os mecanismos de fomento e incentivo à cultura e à arte, o atual governo quer acabar esses mecanismos. E a Lei Rouanet é um dos mecanismos que eles declararam guerra. Eu queria, então, que você prestasse atenção agora na próxima pergunta que a gente tem para você, que é de uma poeta popular da periferia que ganhou o Campeonato Brasileiro de Poesia Falada, vai representar o Brasil na Copa do Mundo de Poesia Falada na França. Queria que você comentasse o que ela vai expor. Salve, TVT! Oi, Juca! Eu sou Kimani, poeta daqui do Grajaú, Zona Sul de São Paulo. Faço parte do Slam e de toda a cultura marginal e de poesia falada. Estou aqui para parabenizá-lo por todo o trabalho, por toda a trajetória até aqui, o quanto a gente realmente precisa da cultura. E fica um convite também a quem não conhece ainda a poesia marginal. Temos grandes poetas, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, trazendo questões muito importantes e pautas muito reflexivas, né, sobre cultura, sobre periferia, sobre questões LGBTQIA+. Então é muito importante ver cada vez mais essa voz dos adolescentes insurgindo assim das quebradas. Eu vejo os meus morrendo todo dia. Meu povo parece gado marcado, cordeiro imolado, dá César o que é de César. Eu cansei de perder a batalha sem nem ter entrado na guerra aos pretos. A sua santíssima trindade aos pretos, a morte, a margem ou a grade. Eles vão tudo pro inferno e hoje eu vou fazer alarde. Eu faço poesia em praça pública, eu grafito nas ruas a cor do meu pranto. E ninguém vai dormir nessa cidade até Rafael Braga do meu bando ser canonizado santo. Obrigada, Juca. Obrigada, TVT. Um beijo.
Ela não fez exatamente uma pergunta, né? Que beleza. É mais do que uma pergunta, né? É mais do que uma pergunta, é uma afirmação com a qual eu concordo. Eu fui secretário de Cultura em Belo Horizonte, fui secretário de Cultura em São Paulo, e se me perguntasse assim, o que foi que lhe impressionou com essa experiência, diferentemente da experiência de ministro? É que eu fui nessas periferias a que ela se refere. Participei de saraus, participei de eventos culturais organizados pela própria comunidade. Fiquei impressionado. Em São Paulo, talvez seja o território mais culturalizado da cidade. A quantidade de compositores, músicos, de artistas, de cineastas, de poetas talentosos, que às vezes a pessoa associa. Não, é periferia, então é algo assim, o ex-ministro está sendo paternalista. Não, senhor. Daí tem saído os grandes artistas paulistas há mais de uma década. Você foi fartamente responsável, aliás, por transformar o Carnaval de Rua de São Paulo num fenômeno, né? Quer dizer, já há quem diga que é o maior carnaval de rua do país. Já é. Né? Agora, Juca, como é que você pensa que seja possível canalizar os ganhos de toda a economia que se faz em torno, tanto do Carnaval do Rio como do Carnaval aqui de São Paulo, hotelaria, bares, restaurantes, para quem produz essa festa? Essa é uma grande questão. Algumas pessoas falam em indústria cultural. A indústria cultural é só uma parte dessa economia. Boa parte dessa economia cultural, a economia simbólica, ela não é industrial, nem vai ser nunca, porque não tem a natureza industrial. As grandes celebrações, como o caso do Carnaval, do São João no Brasil inteiro, e festas menores, mais localizadas em certas cidades, e outras atividades de outras naturezas. É uma economia muito complexa. O mundo inteiro, já há mais de uma década, eu diria há 2 décadas, despertou para essa economia. A Inglaterra, por exemplo, se concentrou na parte dessa economia que é a indústria cultural, que vive do copyright, mas em outros países eles já começaram a alargar a preocupação para transformar essa economia em algo extremamente rentável para o país, que é uma economia que é democratizante, ela aceita e incorpora a contribuição de setores, muitas vezes sem escolarização. Então, é preciso ter políticas públicas. Nós construímos no cinema no Brasil. Quando o presidente Lula assumiu e Gilberto Gil foi nomeado ministro da Cultura do Brasil, o Brasil fazia menos de 10 filmes por ano. Hoje faz mais de 150. Hoje a atividade já é superavitária, já produz mais recursos do que o Estado investe. Tudo isso é fruto de uma política cultural que nós desenvolvemos. Nós já estávamos começando a desenvolver o projeto de uma economia da música no Brasil, que é talvez a mais promissora de todas as atividades artísticas sob o ponto de vista econômico. Então é preciso ter lucidez. O Estado é um elemento importante na construção dessas políticas. Evidentemente, o Estado, articulado com a sociedade, articulado com os empresários, mas investindo, criando um ambiente regulatório que favoreça o desenvolvimento da atividade cultural e artística, a garantia da liberdade de expressão, da liberdade de circulação, do acesso aos meios de divulgação. É uma economia que tem uma certa complexidade, mas eu diria que é uma das mais promissoras para alavancar a economia brasileira. E ela nasce exatamente, o epicentro dela são os criadores. Todos os outros elos dessa economia vivem do trabalho criativo. Então, tem que ter direito autoral garantido, tem que ter respeito a direito autoral, porque é aí que começa o processo de construção dessa economia complexa a que eu acabei de me referir. De Villa-Lobos ao Zeca Pagodinho. É evidente.
Da ópera ao carnaval. De Zeca Pagodinho a Emicida. Isso. De Emicida a Mano Brown, de Mano Brown aos compositores da Bahia. E por aí lá vai. Vamos para o Maranhão, vamos para Pernambuco, vamos para o Pará, vamos para... O Brasil é muito rico culturalmente. De Chico Buarque ao axé, do Guimarães Rosa à literatura de cordel. Nós estamos falando da possibilidade ou da inevitabilidade, neste momento, da atividade cultural ser uma atividade de resistência contra o fascismo no Brasil, Juca? É evidente. No mundo inteiro, o fascismo, a extrema-direita, declara guerra à arte, à cultura e aos artistas. Foi assim na Espanha franquista, foi assim com Salazar, em todos onde o autoritarismo se estrutura, os artistas pagam um preço enorme, muitas vezes com a própria vida. E como nós experimentamos recentemente, desde o fim da ditadura militar, um período para a história brasileira relativamente larga de democracia, os artistas, a área cultural, a população em geral se acostumou com um nível de liberdade de expressão enorme. Ninguém foi molestado no Brasil por um delito de opinião, nem existia mais essa conversa de delito de opinião, mas está se reconstituindo esse ambiente paranoico, persecutório, censório, de restringir a possibilidade da liberdade de expressão, principalmente porque os artistas são, em todo o mundo, críticos às mazelas dos seus países e do mundo. São críticos à desigualdade social, são críticos ao racismo, são críticos à misoginia. Então, essa complexidade crítica que a arte atrai, expressa e amplifica, isso incomoda muito o fascismo, incomoda muito a extrema-direita. Vide aí os personagens do atual governo, como se comportam muito mal diante da arte e da cultura brasileira. Pois é, eu estou te fazendo essa pergunta porque, ao contrário, o que nós vemos hoje como incentivo do Estado é essa chamada cultura do ódio. Temos até um gabinete, né, dito gabinete do ódio, e uma secretária da Cultura que diz querer ter a leveza de não carregar cadáveres nas costas, e que tortura sempre houve. E ela definiu a arte como o pum do palhaço. Eu não tenho nada contra o pum do palhaço. O pum do palhaço joga um papel interessante na representação circense. Mas reduzir a cultura e a arte a pum do palhaço realmente é a falta completa da capacidade e do talento para contribuir para a arte e para a cultura brasileira. Então, e daí deriva, por exemplo, a gente vê agora uma nomeação recente para o Instituto do Patrimônio Histórico de uma moça que é formada em hotelaria. Você fez referência à importância do IPHAN e de que maneira os governos populares trataram o IPHAN como uma coisa à parte, porque merecia ser tratado como tal. Temos na Fundação Palmares este Sérgio Camargo, que é um escândalo. Aí eu te pergunto, como resistir a isso? Quer dizer, que tipo de desmonte daí advirá que eventualmente seja depois irreparável? Olha, eu vou lhe contar uma história, na verdade, para todos que estão nos assistindo. Um mês, mais ou menos, depois de Gil ter assumido, ter sido nomeado, e eu, secretário executivo do Ministério, eu recebi a visita de uma funcionária do IPHAN, que já tinha 3 anos que ela podia se aposentar, mas ela não queria se aposentar porque ela disse que desenvolveu expertises na experiência de proteção do patrimônio cultural, artístico e histórico brasileiro e não queria levar isso para casa. Então, ela disse, secretário, na época eu era o secretário executivo, é preciso fazer concurso
para suprir. As pessoas morrem, se aposentam. O IPHAN já perdeu mais de 20% dos seus funcionários. E é preciso renovar. O IPHAN é uma instituição importante. Eu fiquei hipersensibilizado com o espírito público daquela funcionária do IPHAN. E, na verdade, é o seguinte, o IPHAN é uma invenção, é uma criação inspirada nos modernistas brasileiros. O Brasil teve a sorte de uma geração de artistas que se colocou com a missão de fazer as rupturas modernizantes da arte e da cultura no Brasil. Eles tiveram a preocupação de estruturar um projeto de preservação do patrimônio e da experiência histórica, artística, cultural do país. Então, o IPHAN tem uma raiz muito boa. Quando a primeira vez que eu tive com a ministra da Cultura da China, a primeira coisa que ela disse é o seguinte: vamos direto ao assunto. Veja o que a China pode contribuir com vocês. Eu vou já dizer uma coisa que eu quero que o Brasil contribua com a China. Nós temos um patrimônio cultural fantástico, muito mais antigo por séculos do que vocês, mas nós não temos a expertise que o IPHAN tem. Eu gostaria de ter acesso a algum tipo de formação dos dirigentes do IPHAN para que a gente possa desenvolver na China as políticas necessárias. Eu fiquei comovido, eu nunca imaginei ouvir uma história dessa. Claro, também não. Então é o seguinte, quando nós fizemos concurso, nós investimos no IPHAN, tivemos diretores e presidentes do IPHAN da primeira qualidade, especialistas no assunto. O IPHAN assumiu uma responsabilidade gigantesca no Brasil de trabalhar, além da tradição de trabalhar o patrimônio material, o que na linguagem técnica da burocracia chamam cal e pedra, as edificações e tal, nós inauguramos políticas de preservação do patrimônio imaterial. São processos intangíveis que precisam ser protegidos para que as próximas gerações tenham acesso e que para o Brasil consolidar a sua personalidade artística e cultural. Isso coube a gente, inclusive porque é relativamente recente o reconhecimento da imaterialidade de parte do patrimônio. Criamos o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, porque o museu tem uma expertise específica, apesar de trabalhar com patrimônio. Pois bem, eles querem acabar com tudo isso. Por que eles querem? Uma das motivações principais, eles querem monetarizar esse patrimônio, privatizar, repassar para a área privada, fazer o que quiser com os centros históricos das cidades brasileiras, das capitais. Ele passou, desde a década de 60, por processos de desvalorização. O valor da terra, em geral, era os mais baixos nas cidades brasileiras. Mas houve uma reversão disso. E é aí que se localiza esse patrimônio material, essas edificações. Você vai em Salvador, você circula da antiga estação ferroviária da Leste até o Rio Vermelho, você se bate com uma quantidade gigantesca. Você vai no Rio de Janeiro, também de patrimônio material. Você vai em São Paulo, não só na capital e outras cidades, também, em Belo Horizonte também. Então, eles querem monetarizar. A ideia no governo Temer foi substituir o IPHAN por uma superintendência de patrimônio que teria uma possibilidade do governo manipular sem respeitar a base técnica da instituição. E nós conseguimos, já fora do governo, criar um movimento de resistência poderoso que eles tiveram que recuar, mas o Bolsonaro está, aos poucos, retomando, e eles têm uma política de cupim, comer por dentro, destruir as estruturas que foram construídas durante décadas e décadas. E o que me preocupa é como vai ser depois para recuperar isso tudo. Vamos fazer mais um breve intervalo. Voltaremos em seguida, sempre continuando a conversar com as redes. Temos, então, mais uma pergunta
que vem de fora. Para você, ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, que, aliás, não tinha nada que chamar Juca, como eu também não, porque ele é João Luiz, João é Joca, e eu sou José Carlos, devia ser Zeca, mas sabe lá. Aproveitando essa oportunidade, por esse momento tão difícil pelo que nós estamos passando, eu gostaria de saber quais seriam as suas propostas como ex-ministro da cultura do nosso país também, que foi, porque os nossos artistas circenses de teatro, cantores, artistas em geral, estão passando por momentos muito difíceis, assim como toda a população brasileira, né? Então, o que eu gostaria de saber do senhor, quais são as propostas que nós teríamos para defender, inclusive, o nosso folclore, que está sendo tão agredido aí pelo folclore americano, no caso, por exemplo, do Halloween. E, no caso, nós defendemos sempre as nossas lendas, a nossa cultura, os nossos causos. Então, eu gostaria de saber do senhor quais seriam as propostas que nós teríamos aí para a nossa cultura, diante desse imbróglio todo que nós estamos vivendo aí do Covid-19. Abraço inchado para todos vocês aí. Guaraci é gaúcho? Eu não sei. Leva o maior jeito. Pela maneira que ele aborda a cultura. Eu, no início da entrevista, me referi de que eu vejo dois conjuntos de questões que precisam ser compreendidas e atacadas e formuladas a propósito. Um é emergencial. Como você disse, a área cultural e artística está passando dificuldades enormes. Muita gente passando fome. Então, é preciso que exista, tanto no plano federal quanto dos estados e municípios, políticas emergenciais para o apoio e não só para as pessoas, para os artistas, não. Os equipamentos culturais estão fechados, tão cedo não vão reabrir para ter atividades. Isso tem um custo. Muitas vezes são estruturas precárias que cuidam desses equipamentos. Então, é preciso envolver política. Aí eu gostaria de, Juca, fazer um esforço generoso de ampliar a crítica. Não é só o governo Bolsonaro que deixa a desejar. Eles são inimigos, adversários, declararam guerra à arte e à cultura e aos artistas. Mas nossos governos, que a gente se sente representado, em geral, com honrosas exceções, também deixam a desejar. Nós precisamos de políticas culturais, nós precisamos de governos estaduais e municipais que tenham um nível de eficiência e eficácia no sentido de criar o melhor ambiente possível para o desenvolvimento da arte e da cultura e para a democratização da arte e da cultura, e um apoio nesse momento tão difícil quanto o Guaraci descreveu rapidamente aí. Eu citaria 2 ou 3 governos que se destacam positivamente. Na verdade, há uma ausência de políticas, e é preciso ter. Por exemplo, eu já fiz uma proposta pública e gostaria que fosse considerada de que o consórcio do Nordeste, que está brilhando em várias frentes, os governos estaduais criaram uma cooperação através desse consórcio para enfrentar a Covid-19, para enfrentar as dificuldades econômicas pela queda das diversas atividades. Na área científica e tecnológica também está brilhando, mas é preciso criar uma frente cultural. É preciso que nossos governos tenham, os governos democráticos que têm identidade com a cultura brasileira e com a arte, tenham a responsabilidade de gerar políticas emergenciais para que o setor seja devidamente atendido. Então, essa é a primeira questão. Não é só o governo federal declarou guerra, mas os nossos governos também deixam a desejar e tem muita coisa que pode ser feita. Nem sempre a questão principal são recursos. Às vezes é a falta de sensibilidade, a falta de visibilidade da questão. Uma outra... Hein? Está perfeito, eu acho que é isso mesmo. E um outro conjunto que é preciso cuidar é, pós-pandemia, a arte e a cultura vai ter muita dificuldade. Como alguém disse aí, acho que foi o Guaraci, foi a primeira atividade a paralisar e possivelmente vai ser a última a retomar.
e não vai ter uma normalidade passada a ser retomada. Vamos ter que reinventar processos culturais, vamos ter que reinventar funcionamentos de equipamentos, novas modalidades de eventos. A gente vai ter que passar limpo, revisitar o conjunto das atividades culturais e constituir novas políticas públicas no plano federal, estadual e municipais. É preciso constituir isso. É preciso assumir de que o mundo não vai ser o mesmo depois dessa pandemia. E quando essa pandemia acaba? Ninguém sabe. Vai ter eleição em outubro? Quem sabe disso? Nós vamos ter o retorno à circulação que poderíamos chamar de normal. Quando vai ter? Quando que a Covid-19 vai deixar de ser uma ameaça? Os cientistas médicos e infectologistas falam que vamos precisar de 1 ano para ter uma vacina em condições de fazer frente. Então, essa questão levantada é importante. É preciso que os poderes públicos, nos 3 níveis, assumam a responsabilidade de mobilizar a sociedade, e principalmente a área cultural e artística, para que a gente vá construindo processos. Ontem eu recebi uma ligação, uma pessoa ligada à área do livro, dizendo que o livro já é uma atividade falimentar no Brasil pelo nível de escolaridade frágil, pelo nível cultural baixo, se lê muito pouco no Brasil, mas agora entrou em colapso. Sim. O que fazer? Qual é o apoio que eles precisam ter? É possível o Brasil ser um país bem-sucedido no século XXI sem um nível mínimo de leitura? Nós só vamos ler o que for publicado e comercializado pela Amazon, ou nós vamos ter também um esforço editorial de traduzir o Brasil através dessas publicações? É evidente que é necessário uma política que incentive a volta das velhas livrarias de bairro, das livrarias de rua. A história das mega store, nós vimos no que deu, né? A megalomania resultou em grandes redes que quebraram e as editoras são levadas de roldão porque são credoras dessas grandes redes, todas elas em recuperação judicial, que a gente sabe como é que se dá no Brasil uma recuperação judicial. Mas, Xará, eu tenho uma curiosidade pessoalíssima, e eu sempre acho que quando a gente fala de cultura no Brasil, a gente precisa falar um pouco de futebol, que faz parte dessa cultura. Beleza. Que ligação você tem com o futebol? Olha, primeiro eu sou Vitória. Opa! Ou seja, eu sou o sofredor estrutural. Tá, muito bem. Torço pelo Vasco também e saí de Minas com uma quedinha para o Atlético Mineiro. Tá. Assim, um reconhecimento da importância do Atlético como clube de futebol. Eu tenho uma vinculação muito grande. Eu nunca perdi nem consegui torcer contra, mesmo na ditadura, a seleção brasileira. 2. Não, não me venham com essa conversa de torcer contra porque tem uma ditadura, porque o futebol tem uma autonomia em relação aos governos. Gosto de ver um bom jogo. Sou capaz de ser tão generoso no futebol, de torcer secretamente para um time que é o principal rival do meu time. Por exemplo, reconheça a grandeza de certas campanhas políticas publicitárias que o Esporte Clube Bahia fez recentemente na Bahia, contra a misoginia, contra o racismo. Aquilo é genial. Bahia é vanguarda. Hein? A política do Bahia é vanguarda no Brasil. É vanguarda. Eu sou Vitória, eu não diria doente, mas sou um entusiasta do Vitória. Eu ia com meu pai, a partir de 5 anos, para o estádio para ver o Vitória jogar, e quando ganhava, a gente voltava alegre. Quando perdia, voltava triste. Mas, então, eu sou um aficionado do futebol. Mas você disse que é Vitória, de nascimento, é Vasco no Rio, continua sofrendo, é Galo. Ainda não sou Galo, estou namorando o Galo.
Mas em São Paulo você saiu daqui como? Olha, Ah, quando eu pense era, no que vai responder. quando eu era menino, meu primeiro time de jogo de botão era de mica, um material usado na janela dos aviões. Era Palmeiras. Eu era Olha só. campeão com aquele time. Então, eu sempre tive uma simpatia pelo Palmeiras. Mas eu perdi essa simpatia pelas manifestações de direita de jogadores e dirigentes do Palmeiras. Eu me desconectei. Não dá para segurar o afeto quando o seu time, ou um time que ainda não é seu, mas está ali no seu território afetivo, é reincidente em defesa do indefensável. Então, em São Paulo, é um parênteses. Agora, meu filho Vicente, que tem 19 anos, é Corinthians doente. E aqui eu já fui com ele para o estádio e ele disse: meu pai, se você não torcer hoje pelo Corinthians, eu vou dizer aqui que você é Palmeiras, no meio da torcida. Eu disse: não faça isso. Eu torço discretamente aqui, sempre que a jogada for bonita ou que tiver um gol. Então, eu sou muito ligado ao futebol, entendo que é uma das melhores coisas que a gente faz no Brasil. Adoro que o Brasil tenha como marca da sua personalidade ser o país que joga o melhor futebol do mundo, ou jogou e tem potencial de voltar a jogar. Não gostaria que fosse conhecido por ser um país ligado a guerras, a coisas desse tipo. Acho que o futebol, samba, cultura, arte, esse é o nosso território que nos define como brasileiros. E eu acho que o futebol faz parte dos aspectos mais importantes da nossa personalidade. Agora, eu joguei mal desde menino, viu, Juca? É mesmo? Eu nunca fui, nos momentos de dividir os times, entre os primeiros a serem escolhidos. Eu não era dos últimos, porque eu jogava bem de back e topava ser goleiro, que na época era uma desonra. Mas... sem dúvida nenhuma. Hein? Ser goleiro é sempre o último. Mas sempre o último escolhido. De vez em quando eu era escolhido já para ser goleiro, mas eu nunca joguei bem. A rapidez do comando da cabeça para o pé, eu não descobri o segredo. O mecanismo. Mas você sabe, eu vou mandar para você, depois, para auxiliar o trabalho do seu filho, um livro sobre a democracia corintiana, que eu tenho certeza que, com essa sua visão de mundo, você se tornará um corintiano militante. Entendeu? Porque ele vai gostar. Disso. Ele vai gostar que isso aconteça. A democracia corintiana foi preponderante no começo dos anos 80. Eu sei, eu acompanhava. Né? Participação importante na campanha das diretas. Eu vim a conhecer Sócrates depois e conversei. Grande figura. Grande figura. Nós temos, sem dúvida, nós temos 1 minuto e meio. E eu sei que é uma maldade minha te colocar com 1 minuto e meio para falar. Mas eu gostaria que, nesse dia 13 de maio, você terminasse o nosso papo, né, com uma exortação em relação à questão racial no Brasil. Olha, essa é uma das principais mazelas do país. A abolição da escravatura não realizou sua missão de criar um ambiente de igualdade entre os ex-escravizados e a população não negra. As primeiras favelas no Brasil surgiram exatamente nesse período que as pessoas começaram a ser expulsas das fazendas com o fim da escravidão legal. E até hoje, como previu Joaquim Nabuco, a gente convive com a nódoa da escravidão. Então, uma das principais lutas no Brasil, e não é luta de minoria no Brasil, é a luta pela igualdade racial, a luta pelas condições de vida, por reconhecimento de direitos, oportunidades iguais. Acho que a gente tem um potencial de fazer dessa luta
um grande processo de restauração do país. A construção da democracia daqui para frente terá que incorporar essa luta como uma luta central, como uma luta decisiva, mesmo para os que não são negros. O racismo não é uma questão só de quem é molestado pela cor da pele, quem é diferenciado negativamente. Na verdade, é uma questão de humanidade para mim. Sem dúvida nenhuma. Não há conceito de humanidade sem incorporar a luta contra o racismo e criar as condições de igualdade de direitos e oportunidades para todos. Sem dúvida nenhuma, estamos de pleno acordo, assino embaixo. Os dois Jucas assinam esse manifesto. Lhe agradeço muitíssimo pela entrevista. Um forte abraço. Um forte abraço e vamos... Você deu uma boa ideia aí. Um dia desse vamos fazer o manifesto dos Jucas. Vamos fazer. Vamos juntar os Jucas democráticos. Beleza, um abraço para os técnicos da TVT que possibilitaram essa conversa, para os ouvintes, e vamos para frente. Vamos para frente. Você sabe, o Entrevistas volta quinta-feira que vem, 10 horas da noite, aqui na TVT, canal 44.1, no YouTube, no Facebook, a qualquer hora, a qualquer momento. E você sabe também que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,